A Epifania do Senhor. A Epifania do Senhor é celebrada por 4 milagres, o que faz receber 4 nomes diferentes. Nessa data, os magos adoram Cristo, João batiza Cristo, Cristo transforma a água em vinho e alimenta 5.000 homens com 5 pães. Jesus tinha 13 dias quando, conduzidos pela estrela, os magos foram encontrá-lo. Daí o nome Epifania, de Ep, em cima, e Fanos, aparição. Porque a estrela apareceu no céu para indicar que Cristo era o verdadeiro Deus. No mesmo dia, 29 anos depois, ele foi conduzido no Jordão. Isso aconteceu, diz Lucas, quando ele tinha 30 anos, pois tendo na verdade 29 anos e 13 dias, Beda observa que ele estava no seu 30º ano, o que é a crença da Igreja Romana. Por ter sido batizado no Jordão, daí vem o outro nome dado à festa, Teofania, de Theos, Deus, e Fanos, aparição. Porque nesse momento a Trindade manifestou-se, o Pai na voz que se fez ouvir, o Filho na carne, o Espírito Santo na forma de uma pomba. No mesmo dia, um ano depois, quando tinha 30 anos e 13 dias, ou seja, estava nos seus 31 anos, transformou a água em vinho. Daí o outro nome dado à solenidade, Betânia, de Bet, quer dizer casa, porque através de um milagre feito numa casa, ele apareceu como o verdadeiro Deus. Ainda nesse mesmo dia, um ano depois, quando tinha 31 anos e 13 dias, isso é, 32 anos, saciou 5.000 homens com 5 pães. Segundo Beda e o hino cantado em muitas igrejas, que começa com o Iluminas Altíssimo, daí o nome de Fagifania, de fage, boca e comer. Há dúvidas sobre se este 4º milagre foi realizado nesse dia, porque isso não é afirmado nem por Beda, nem por João, capítulo 6, que ao falar de tal milagre, diz apenas que o dia de Páscoa estava próximo. De forma geral, aceita-se que a quadrupla aparição deu-se na mesma data. A primeira, pela estrela sobre o presépio. A segunda, pela voz do Pai sobre o rio Jordão. A terceira, pela transformação da água em vinho na refeição. A quarta, pela multiplicação dos pães no deserto. Mas é principalmente a primeira aparição que celebramos hoje. Por isso é sua história que vamos contar a seguir. Quando do nascimento do Senhor foram a Jerusalém 3 magos, chamados em hebraico Apélio, Amério, Damasco. Em grego, Galgalat, Malgalat e Saratim. Em latim, Gaspar, Baltazar, Melchior. A palavra mago tem 3 significações: enganador, feiticeiro e sábio. Alguns pretendem que esses reis foram chamados magos, isso é, enganadores, por terem enganado Herodes, não voltando até ele. Está dito no Evangelho sobre Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos e etc. Mago também quer dizer feiticeiro. Os feiticeiros do faraó eram chamados magos, e Crisóstomo diz que daí vem o nome deles. De acordo com esse autor, seriam feiticeiros a quem o Senhor quis converter, revelando seu nascimento e com isso dar aos pecadores a esperança do perdão. Mago também quer dizer sábio, pois em hebreu corresponde a escriba, em grego a filósofo, em latim a sábio. São, portanto, chamados de magos pela Escritura para indicar que eram sábios, donos de uma grande sabedoria. Esses 3 sábios reis foram a Jerusalém com um grande séquito. Mas por que os magos foram a Jerusalém?
se o Senhor não nasceu ali. Remígio dá 4 razões para isso. A primeira é que os magos souberam a época do nascimento de Cristo, mas não o lugar. Ora, como Jerusalém era uma cidade de rei e de sumo sacerdote, pensaram que uma criança tão distinta não devia nascer em outro lugar. O segundo é que, mesmo que o nascimento não tivesse ocorrido ali, naquela cidade de muitos escribas e doutores da lei, eles poderiam melhor se informar a respeito. A terceira é que os judeus ficariam sem desculpa, pois eles teriam podido dizer: sabemos o lugar do nascimento, mas ignoramos o tempo. E é por isso que não acreditamos. Ora, os magos indicaram aos judeus o tempo, e os judeus indicaram o lugar aos magos. A quarta é para que a diligência dos magos se tornasse a condenação da indolência dos judeus, porque os magos acreditaram a partir de uma só profecia, enquanto os judeus recusaram-se a crer em várias. Os magos buscaram um rei estrangeiro. Os judeus não procuraram o deles próprio. Uns vieram de longe, outros permaneceram inertes no local. Os magos foram reis e sucessores de Balaão. Foram a Jerusalém ao ver a estrela, seguindo a profecia de seu pai. Uma estrela se erguerá sobre Jacó, e um homem sairá de Israel. Outro motivo de sua ida é dado por Crisóstomo em seu comentário sobre Mateus. Certos autores concordam que alguns astrólogos escolheram 12 entre eles para observar o céu, e se um viesse a morrer, seu filho ou um de seus próximos o substituiria. Todos os anos, em diferentes meses, os 12 subiam na montanha da Vitória, e lá permaneciam 3 dias, fazendo abluções e pedindo a Deus que lhes mostrasse a estrela predita por Balaão. Certa vez, no dia do nascimento do Senhor, eles estavam na montanha, quando apareceu uma estrela com a forma de um magnífico menino, sobre cuja cabeça brilhava uma cruz. E que disse aos magos: apressem-se em ir à terra de Judá, onde encontrarão o rei recém-nascido que vocês buscam. Eles puseram-se imediatamente a caminho. Mas como em tão pouco tempo, apenas 13 dias, foi possível percorrer tão longo caminho, isto é, do Oriente até Jerusalém, que se diz estar no centro do mundo? Segundo Remígio, foi o menino que eles buscavam que os levou assim depressa. Ou então podemos crer com Jerônimo que foram montados em dromedários, animais muito velozes que fazem em um dia o caminho que um cavalo leva 3 para percorrer. Por isso é chamado dromedário, de dromos, corrida, e ares, força. Chegando a Jerusalém, perguntaram onde estava aquele que nascera rei dos judeus. Não perguntaram se nascera, e sim onde nascera. E quando alguém indagou: como sabem que esse rei nasceu? Eles responderam: vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa resposta quer dizer 2 coisas. Nós que vivemos no Oriente vimos a estrela que indica seu nascimento pousada sobre a Judéia. Ou então, estamos em nosso país, vimos sua estrela no Oriente. Com essas palavras, como diz Remígio, eles reconheceram que o menino era verdadeiro homem, verdadeiro rei, verdadeiro Deus. Um verdadeiro homem, quando disseram: onde está aquele que nasceu? Um verdadeiro rei, ao acrescentarem: rei dos judeus. Um verdadeiro Deus, ao manifestarem: viemos adorá-lo. Pois todos concordam que só Deus deve ser adorado. Mas ao saber disso, Herodes ficou inquieto, e Jerusalém inteira com ele. O rei ficou inquieto por 3 motivos. Primeiro, por medo de que os judeus recebessem como
seu rei, esse recém-nascido, e o expulsassem a ele. Herodes, como estrangeiro, o que fez Crisóstomo dizer? Assim como um ramo situado no alto de uma árvore é agitado por uma leve brisa, também os homens, elevados ao ápice da dignidade, são atormentados pelos mais leves rumores. Segundo, por medo de ser incriminado pelos romanos, se alguém fosse chamado rei sem ter sido instituído por Augusto. Os romanos tinham ordenado que nenhum deus ou rei fosse reconhecido sem ordem ou permissão deles. Terceiro, porque diz Gregório, tendo nascido o rei do céu, o rei da terra ficou alvoroçado, já que a grandeza terrestre é diminuída quando a grandeza celeste é revelada. Toda Jerusalém ficou inquieta com ele por 3 razões. Primeiro, porque os ímpios não poderiam se rejubilar com a vinda do justo. Segunda, para mostrar-se inquieta, adular o rei inquieto. Terceira, porque assim como o choque do vento agita as águas, se os reis se batem, o povo fica alvoroçado por temer ser envolvido na luta entre ambos. Essa foi a razão dada por Crisóstomo. Então Herodes convocou todos os sacerdotes e todos os escribas para perguntar onde nasceria Cristo. Quando soube que seria em Belém de Judá, chamou os magos em segredo e informou-se com eles do instante em que a estrela tinha aparecido, pedindo-lhes que depois de encontrarem o menino voltassem para lhes dizer, fingindo querer adorar aquele que desejava matar. Notemos que assim que os magos entraram em Jerusalém, a estrela parou de conduzi-los, e isso por 3 razões. A primeira, para que fossem forçados a indagar sobre o lugar de nascimento do Cristo, verificando então que esse nascimento estava prestigiado não somente pela estrela, mas também por várias profecias. A segunda, porque ao terem buscado o auxílio dos homens, mereceram ficar sem auxílio divino. A terceira, porque de acordo com o apóstolo, os sinais foram dados aos infiéis e a profecia aos fiéis. Sendo pagãos, os magos foram guiados por um sinal, a estrela, que deixou de lhes aparecer quando passaram a estar entre os judeus que eram fiéis. Essas 3 razões foram dadas pela glosa. Depois que saíram de Jerusalém, a estrela voltou a guiá-los até o lugar em que estava o menino. Sobre a natureza dessa estrela, há 3 opiniões explicadas por Remígio. Alguns sustentam que era o Espírito Santo, que assim como desceria mais tarde sobre o Senhor, depois do seu batismo, sob forma de uma pomba, apareceu aos magos sob a forma de uma estrela. Outros dizem, como Crisóstomo, que a estrela era o anjo que apareceu aos pastores para anunciar o nascimento. Como estes eram judeus, então racionais, o anjo apareceu sob forma racional, mas para os gentios, portanto irracionais, assumiu forma irracional. Outros ainda, e essa é a opinião mais verossímil, garantem que foi uma estrela recém-criada, que após cumprir sua missão, voltou ao seu estado primitivo. Essa estrela, segundo Fulgêncio, diferia das demais de 3 maneiras. Em localização, porque não estava no firmamento, mas suspensa no espaço aéreo próximo da Terra. Em brilho, porque era obviamente mais fulgurante do que as outras, já que o Sol não era capaz de ofuscá-la. Sendo visível em pleno meio-dia. Em movimento, que não era circular, mas progressivo, vindo à frente dos magos como um guia. A glosa comenta as palavras de Mateus 2.
essa estrela do nascimento do Senhor, e etc. Acrescentando 3 outras diferenças. Primeira, ela diferia em sua origem, já que as outras haviam sido criadas no começo do mundo, e esta acabava de ser criada. Segundo, em sua destinação, pois as outras tinham sido feitas para indicar tempos e estações, como está dito no capítulo 1 do Gênesis. E esta para mostrar o caminho aos magos. Terceira, em sua duração, já que as outras são perpétuas, e esta voltou ao seu estado primitivo após cumprir sua missão. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram enorme alegria. Notemos que a estrela vista pelos magos é quíntupla. É estrela material, é estrela espiritual, é estrela intelectual, é estrela racional e estrela suprasubstancial. A primeira material eles viram no Oriente, a segunda espiritual, que é da fé, eles viram em seu coração, porque se os raios dessa estrela não tivessem atingido seu coração, nunca teriam conseguido ver a primeira estrela. Eles tiveram fé na humanidade do Salvador quando disseram: onde está aquele que nasceu? Tiveram fé em sua dignidade real quando disseram: Rei dos Judeus. Tiveram fé em sua divindade quando disseram: viemos adorá-lo. A terceira, a estrela intelectual, que é o anjo, eles viram durante o sono, quando foram avisados por ele para não voltarem para junto de Herodes. Mas, de acordo com certa glosa, não foi o anjo, e sim o próprio Senhor que lhes apareceu. A quarta estrela racional foi a Santa Virgem, que viram no estábulo. A quinta, suprasubstancial, foi Cristo, que viram no presépio. A aparição dessas 2 últimas estrelas está referida na Escritura quando diz: entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe. Cada uma dessas realidades é chamada estrela. A primeira pelos Salmos, a lua e as estrelas que você criou. A segunda pelo Eclesiastes 43, a beleza do céu, isto é, do homem celeste, é o brilho das estrelas, isto é, das virtudes. A terceira por Baruque 3, as estrelas difundiram sua luz e alegraram-se. A quarta pela liturgia, salve estrela do mar. A quinta pelo Apocalipse, último capítulo, sou o rebento e o filho de Davi, a estrela brilhante, a estrela da manhã. Ao verem a primeira e a segunda, os magos alegraram-se. Ao verem a terceira, rejubilaram-se. Ao verem a quarta, rejubilaram-se com grande alegria. Ao verem a quinta, rejubilaram-se com enorme alegria. Ou como diz a glosa, rejubila-se com a alegria aquele que se rejubila em Deus, que é a verdadeira alegria. E acrescenta: grande, porque nada é maior que ele, e muito grande, porque podemos nos rejubilar com uma alegria mais ou menos grande. Ou então, pelo exagero dessas expressões, o evangelista quis mostrar que os homens rejubilam-se mais com as coisas perdidas que voltaram a encontrar do que com as que sempre possuíram. Depois de terem entrado na humilde morada e encontrado a criança com a mãe, os magos ajoelharam-se e cada um ofereceu presentes: ouro, incenso e mirra. Agostinho exclama sobre isso: ó infância extraordinária, a qual os astros estão submetidos! Que grandeza, que glória imensa naquele diante de cujos poeiros os anjos prostaram-se, os astros assistem,
os reis tremem e os sábios põem-se de joelhos. Ó bem-aventurada choupana, trono de Deus fora do céu, iluminado não por um candeeiro, mas por uma estrela. Ó celeste palácio, em que habita não um rei coberto de predarias, mas Deus encarnado, que tem por leito delicado uma dura manjedoura, por cobertura dourada um teto de palha escuro, decorado por uma estrela. Quando olho aqueles coelhos, fico encantado e olho para os céus. Quando vejo o presépio com um mendigo mais brilhante que os astros, fico inflamado. Diz Bernardo: que fazem, magos? Que fazem adorando uma criança de peito num vil estábulo? Será ele um Deus? Que fazem ao lhe oferecerem ouro? Será um rei? Onde está então seu salão régio, seu trono, sua corte? Será que a corte é o estábulo, o trono a manjedoura, os cortesãos José e Maria? Os magos apareceram insensatos para serem sábios. Eis o que diz a esse respeito Hilário no segundo livro de seu sobre a Trindade: uma virgem pare, mas aquele que é parido vem de Deus. Ao mesmo tempo, ouvem-se os agidos do menino e a louvação dos anjos. Enquanto humano, surge os coelhos, enquanto Deus é adorado. A dignidade do poder não fica diminuída, pois a humildade da carne é exaltada. No Cristo menino encontramos humildade e enfermidade, mas também sublimidade e grandezas divinas. Comentado a Epístola dos Hebreus de Jerônimo: olhe o berço de Cristo e verá o céu. Perceberá um menino chorando numa manjedoura, mas ao mesmo tempo ouvirá os cânticos dos anjos. Herodes o persegue, mas os magos o adoram. Os fariseus não o conhecem, mas a estrela o proclama. Ele é batizado por um inferior, mas das alturas ressoa a voz de Deus. Ele é imerso na água, mas desce sobre ele a pomba, isto é, o Espírito Santo sob forma de pomba. Podemos apontar várias razões para os presentes ofertados pelos magos. Primeira diz Remígio: era tradição antiga que ninguém se aproximava de Deus ou de um rei de mãos vazias. Os persas e os caldeus tinham o costume de oferecer presentes a tais personagens. E os magos, como está dito na história escolástica, vinham dos confins da Pérsia e da Caldeia, onde corre o rio de Sabá. Por isso seu país era conhecido por Sabeia. Segundo diz Bernardo, eles ofereceram ouro à bem-aventurada Virgem para aliviar sua miséria, incenso para afastar a fetidez do estábulo, mirra para fortalecer os membros do menino e para expulsar insetos hediondos. Terceira, porque outro paga tributos. Incenso serve para sacrifícios e mirra para sepultar os mortos. Assim, com esses três presentes, reconheceram em Cristo o poder real, a majestade divina e a mortalidade humana. Quarta, porque o ouro significa amor, incenso, prece, mirra, mortificação da carne. E devemos oferecer as três coisas a Cristo. Quinto, porque esses três presentes indicavam
três qualidades de Cristo: divindade preciosíssima, alma devotíssima, carne íntegra e incorruptível. As oferendas também estavam preditas pelas três coisas guardadas na arca da aliança. A vara que floresceu representa a carne de Cristo ressuscitada, conforme está nos Salmos: minha carne refloresceu. As tábuas em que estavam gravados os mandamentos indicavam a alma em que estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria de Deus. O maná indicava sua divindade, que tem todo o sabor e toda a suavidade. Por ouro, que é o mais precioso dos metais, entende-se a divindade preciosíssima. Por incenso, a alma devotíssima, porque incenso significa devoção, e de acordo com os Salmos, prece, que minha prece se eleve como incenso. Por mirra, que é um preservativo da corrupção, a carne que não foi corrompida. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, os magos regressaram a seu país por outro caminho. Eis, portanto, a história dos magos. Vieram sobre a direção da estrela. Foram instruídos por homens, melhor dizendo, por profetas. Retornaram guiados por um anjo e morreram no Senhor. Seus corpos repousavam em Milão, numa igreja que é agora da ordem dos irmãos pregadores, mas foram depois levados à Colônia. Anteriormente, esses corpos tinham sido transladados para Constantinopla por Helena, mãe de Constantino. Depois foram transferidos para Milão pelo santo bispo Eustórgio. Por fim, o imperador Henrique transportou-os de Milão para a Colônia, às margens do Reno, onde são objetos de devoção e da reverência do povo.